noite, irmãos. Essa é uma vista privilegiada, né? A gente nunca ficou tão juntinho um do outro, né? É um domingo um pouco atípico, nós estamos fazendo a reforma do nosso templo e por isso nós estamos aqui nesse salão, né? Um pouco diferente. Aqui acontece a sala dos jovens, né? Tem até uma lousa aqui, é um espaço um pouco diferente. Mas é somente nesse domingo e talvez no próximo domingo até a gente terminar, pelo menos o grosso da reforma do templo nosso aqui, né? Até os irmãos que não viram, têm a oportunidade depois de passar ali, dar uma espiadinha, né? Sem entrar para não se encher de pó, mas dar uma olhadinha na obra que tem sido possível ser realizada através da fidelidade e dos irmãos e a graça do nosso Deus. Nesse domingo, nós vamos para o texto de Isaías, capítulo 11, hoje do versículo 1 a 9. Nos próximos 3 sermões que eu vou pregar, hoje, no segundo domingo de dezembro, terceiro domingo de dezembro, nós vamos ver o capítulo 11 e 12 desse livro, que é um bloco bem curto do livro de Isaías, que fala muito sobre quem é Jesus, o seu reino e aquilo que ele fez, faz e fará pelo seu povo. Hoje, Isaías 11, do 1 ao 9. O texto diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará na toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco nesse momento. Nós acabamos de ler a Tua palavra, a Tua voz perfeita, infalível, santa, e pedimos, Pai, que agora na pregação o Senhor aplique ela no nosso coração. Ilumine a nossa mente, tire os empecilhos que há em nosso coração, da incredulidade, dos motivos que tomam conta do nosso coração, nossas ansiedades, para que nós tenhamos um coração manso e pronto para receber a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a enxergar Jesus com um olhar cada vez mais nítido, cada vez mais amplo, e perceber a Sua beleza e se alegrar de sermos parte do Teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto muito bonito, com figuras que enchem a nossa imaginação, porque ele nos mostra a realidade de um reino que, naquela época e nos dias de hoje, parece bom demais para ser verdade. Isaías vivia numa época que, se a gente olhar para o nosso Brasil de hoje, não é tão diferente assim. Isaías vivia numa época, no Reino do Sul, depois da divisão do Reino de Israel entre o Reino Norte e o Reino Sul, ele vivia no Sul, já numa época em que os reis não eram tão bons assim. No Reino do Norte, não teve um rei que salvava, mas no Sul, de vez em quando, aparecia alguém que se arrependia e voltava aos caminhos do Senhor. Nessa época de Isaías, não era o caso. Na época de Isaías, nesse momento, quem era o governante era o rei Acás, um homem completamente pagão, um homem que não temia o Senhor, um homem que, mesmo sendo chamado a atenção diretamente pelo profeta Isaías, pelo próprio Deus, ele ainda assim não se entregava à submissão ao nosso Deus. Ele colocou postes ídolos em Israel e fez atrocidades publicamente, sujando o seu nome, da família real de Davi, e, por consequência, afetando todo o povo com a sua incredulidade. Acás era um governante que tinha o dever de ser uma pessoa justa, boa e que mostrasse ao mundo o governo de Deus. Mas ele fez o contrário. Quando a gente olha para o nosso Brasil, não é tão difícil achar pessoas descontentes com a política. Nós acabamos de passar por um período eleitoral, nós tivemos prefeitos, vereadores sendo eleitos agora, e é difícil você encontrar uma pessoa que ficou feliz, entusiasmada com a política. Foi um clima de eleição até um pouco xoxo, né? A gente meio que foi votar, muitos nem lembraram que era para votar, foi lá, lembra no dia, vota, justifica depois. A gente vive uma certa desilusão política. Nós vemos a máquina, o jogo, né, o sistema, como você queira chamar,
girando, 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 e parece que é a mesma coisa sempre acontecendo. Só muda o nome, muda o CPF, mas a roubalheira, a desonestidade continua a mesma em todas as instâncias do governo do nosso país. E quando você olha para aquela época no passado, na época de Isaías, vê os governantes ruins, olha para o Brasil de hoje, governantes ruins, você percebe que a gente tem o mesmo problema. Precisamos de um governador bom. Precisamos de um rei, precisamos de algum líder, precisamos de uma pessoa que tenha um coração entregue a Deus, e esse sim vai transformar as coisas, vai tornar não apenas São Paulo, o nosso mundo, todo o universo, aquilo que deveria ser, aquilo que realmente enche o nosso coração de alegria quando olhamos. Então Isaías, nessa época tão bagunçada, assim como a nossa, ele vai nos trazer aqui uma profecia, uma visão que ele recebeu, possivelmente um sonho que ele teve, agora de forma escrita, dita para nós, sobre algo que ele viu. Algo que encheu seus olhos, encheu sua imaginação de esperança, e que deveria encher nossos olhos e nossos corações também, da mesma forma. Aqui na igreja nós temos o costume de fazer atividades para as crianças colorirem durante o culto, voltadas para o tema da mensagem. Os pais, ou quem estiver perto de uma criança, pode ver as imagens, né? Nós temos logo na primeira, no livro que o Eric está colorindo, Eric, mostra o pessoal que está aqui, se você puder. Você tem um tronco de madeira cortado, um toco, do qual está saindo um renovo. É justamente isso que Isaías viu, e é com essa imagem que ele começa a sua profecia. O versículo 1 e 2 do nosso texto, o primeiro e o segundo versículo, vão nos mostrar o reinado de Jesus, começando por dizer quem é ele. Quem é esse rei que vai governar o mundo, já começou a governar e ainda vai estabelecer isso plenamente sobre toda a terra. O texto diz, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A figura de uma árvore cortada, que ficou só o toco, ela já tem sido muito utilizada por Isaías até aqui. No capítulo 6, quando temos o chamado de Isaías, onde termina dizendo, o nosso Senhor dizendo, quem enviarei? Quem há de ir por nós? A gente costuma lembrar desse texto, né? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que a gente para por aí, né? Na continuidade do texto, Deus diz, você vai pregar, você é uma palavra agora de confrontação, uma palavra de arrependimento, mas é um coração duro que esse povo tem. Eles vão te ouvir e não vão escutar. Eles vão ver e não vão enxergar. E eu vou fazer com que essa rebeldia e incredulidade do povo seja trazida a juízo. Aqui agora Deus se torna um lenhador. E ele fala que vai pegar esse grande árvore, esse grande tronco de Israel, ele vai pegar o seu machado e vai cortar até ficar só o toco. Simbolizando a disciplina que ele vai fazer com o povo, que naquela época foi o cativeiro da Babilônia. Então ele mostra, eu vou trazer disciplina, eu vou derrubar essa árvore poderosa que vocês pensam que são, derrubar vocês no pó, para mostrar o que eu vou fazer de verdade. Passa um pouco mais de tempo, no capítulo 10, ele vai falar sobre a Assíria, o maior inimigo que Israel tinha naquela época. E ele fala, esse grande rei da Síria, que acha que manda no mundo, eu vou destruir ele. É o que ele diz no final do capítulo 10, versículo 33 e 34. Mas eis que o Senhor dos exércitos, que tem um exército ao seu lado, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então Deus mostra agora, eu vou derrubar não apenas vocês, Israel incrédulo, mas vou derrubar também os inimigos que tentam destruir vocês. E no meio desse desmatamento gigantesco e global, a gente fica pensando, e agora? Não sobrou ninguém. E é nesse campo desolado, cheio de tocos espalhados pela terra, que Deus vai falar, de um toco desses, o toco de Jessé, aquela raiz que permaneceu, que vem daquela vida que eu estou dando, vai surgir um brotinho. Um brotinho vai nascer naquele grande toco. E esse broto, ele vai ser aquele que vai receber o Espírito do Senhor em plenitude. Essa história dos tocos não é apenas para a gente imaginar e olhar, mas ela simboliza muitas coisas para nós. Quando nós olhamos para um toco cortado, que nesse caso simboliza toda a casa de Israel destruída, nós percebemos que Deus traz juízo sobre o mundo. E ele faz isso, fez e vai continuar fazendo. Mas o juízo dele não é contrário à sua graça. Quando Deus disciplina os seus filhos, não é falta de amor, mas é excesso de amor. E quando Deus ama muito, ele disciplina. E por amar o seu povo, ele teve que derrubar aquela árvore, para que ele mesmo fizesse surgir a esperança. Um novo brotinho com pequenas folhas, que ele será o futuro dessa nação. Então esse texto começa a mostrar para nós que Jesus, ele é esse broto que vai surgir. Ele é a esperança que surge do meio da morte. Ele é aquele que vem das promessas antigas enraizadas na Escritura, lá nas profundezas da terra, e ele brota para mostrar que Deus não esqueceu do seu povo. Quando Jesus veio ao mundo, há 2000 anos atrás, ele mostrou para o mundo inteiro que habitava em trevas a luz.
Ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. E quando Jesus veio de uma virgem, nasceu nesse mundo, pisou nessa terra maldita, por causa do nosso pecado, ele está mostrando dessa terra devastada, desses tocos decepados, um homem, um filho de Adão, vai surgir. E esse homem vai transformar todas as coisas. E além disso, o texto diz que esse tronco é o tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi. Então ele não está dizendo que Jesus é apenas um descendente de Davi, mas ele será um novo Davi que ressurgirá. A essa altura, Davi já tinha virado pó. Já tinha passado muito, muito tempo que Davi tinha vivido e morrido. Mas esse Jesus que vai surgir desse tronco, esse renovo, ele vai vir da mesma raiz. Ele vai ser um futuro rei, assim como Davi, um filho de Jessé, que vai governar tudo. Mas como que ele faz isso? O versículo 2 diz, sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Que espírito é esse Espírito do Senhor? É o espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Nós temos então aqui 7 menções ao Espírito para mostrar a plenitude. E aqui esse texto, esses 2 versículos só, já nos mostram que esse futuro rei, ele será um novo Davi. Ele será aquele que vai trazer esperança do meio da morte. E aquele que vai trazer esperança do meio da morte, ele vai ter a plenitude do Espírito Santo. Essa palavra repousar, que ela é muito importante para a gente entender. Porque ela significa não apenas que o Espírito estava nele, mas permaneceu nele. No batismo de Jesus, lembra o que acontece? Jesus vai às águas, o Pai fala do céu, este é o meu Filho amado em quem eu tenho toda a minha alegria, e quem mais aparece? O Espírito Santo descendo como uma pomba. E ele repousa sobre Jesus. Não é que literalmente apareceu uma ave voando por acaso e parou no ombro de Jesus, na cabeça de Jesus, mas que o Espírito desceu como se fosse uma pomba. Algo que é difícil de descrever, como se fosse. E ele pousa, como se entrasse, enchesse e ficasse em Jesus. Não é mais aquela pomba que você mexe perto, ela se assusta e sai correndo, nas pombas aqui de São Paulo. Mas é uma pomba que encontrou o seu lar, encontrou o lugar perfeito para a sua habitação. Então Jesus, segundo esse texto, ele será não apenas um rei poderoso, mas ele será um rei cheio do Espírito de Deus. E isso para nós é algo muito importante, porque essa primeira parte do texto, versículo 1 e 2, vai mostrar que nós não temos em Jesus um homem como mais um de vários e vários e vários que já passaram e ainda vão passar por essa terra. É muito fácil a gente se iludir com pessoas. Basta ter um discurso bonito, gostar daquilo que a gente gosta, odiar quem a gente odeia, que logo encontramos o nosso próximo Messias. Encontramos uma pessoa que pode até ter seus acertos e seus erros, mas nós colocamos em uma posição que não deveria estar. Eu já disse aqui na igreja algumas vezes, a gente olha para os últimos anos nas eleições e isso tem se tornado cada vez mais comum. Você olha aqui no Brasil com Bolsonaro, Lula, olha para os Estados Unidos com Trump, Kamala, você olha para qual país for. Nos últimos anos nós temos como que uma sede, uma fome por um líder que nos represente. Não apenas mais um funcionário público que faz o seu trabalho e pronto, acabou. Mas uma pessoa que tem um rosto, que tem palavra, que dá mitadas, que fala o que a gente quer ouvir, bate quem a gente quer ver apanhar. E esse tipo de pessoa. E muitos cristãos vão indo nessa onda junto com o mundo. E não percebem que nenhum homem nessa terra, nenhuma mulher nessa terra, pode verdadeiramente suprir essa sede, essa fome que temos no nosso coração, de um homem, de um líder que verdadeiramente cuide do seu povo. Líderes humanos, pecadores, vão falhar. Pastores vão falhar, presbíteros vão falhar, pais e mães vão falhar, todos nós vamos falhar. A única pessoa que não falha é o Jesus, que tem a plenitude do Espírito sobre si, e ele é um rei que surge do meio da morte para trazer esperança para o seu povo. Mas essa descrição de quem é Jesus não para por aqui. Porque agora que você entendeu quem ele é, o homem cheio do Espírito, o homem que traz esperança da morte, o texto vai dizer o que ele faz. Olha o versículo 3 a 5. Esse texto vai nos mostrar o que esses aspectos do Espírito Santo, a sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor, como que eles vão transbordar da vida de Jesus. Porque eu não sei se você sabe, como cristãos a gente pensa assim, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo, Paulo nos ensina isso em Efésios, capítulo 6, e na medida que nós somos cheios do Espírito Santo, isso transborda de nós na vida dos nossos irmãos. Por meio do quê? De salmos, hinos, cânticos de louvor, perdoando, amando, servindo, cuidando, evangelizando. A vida cristã vai fluir de um coração que está cheio da habitação de Deus. E Jesus, aquele em quem o Espírito repousa, vai ter agora esse transbordar pleno, abundante e perfeito na sua vida. O versículo 3 começa dizendo o seguinte: ele se deleitará no temor do Senhor. Só isso aqui já é um pouco estranho para a gente, né? A gente lê com uma certa pressa e não percebe. Mas como que alguém se deleita no medo? Temor é medo. É isso literalmente que a palavra significa. Como que alguém se alegra no medo? Você já ficou feliz com medo ao mesmo tempo?
É uma coisa estranha de acontecer. Mas a ideia de medo do Senhor, esse temor do Senhor, aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a seguinte ideia: você tem uma consciência tão perfeita, tão plena de quem é Deus, que isso muda a sua vida. Jesus olhará para o Pai, perceberá Deus como ninguém mais percebe, olhará para a divindade do Deus Trino de maneira como nenhum homem que jamais conseguiu enxergar, e vai perceber isso de maneira tão profunda que a sua vida é impactada pelo caráter de Deus. Ele encontra no Deus que assombra os pecadores a sua perfeita alegria, porque ele mesmo não tem pecado. A gente às vezes tem essas coisas, né? Você encontra, eu via muito isso na época do IBEL, o Instituto Bíblico onde eu fiz parte da minha formação. Teve uma vez, no último ano de estudos lá, o Nicodemos foi lá para Patrocínio, em Minas Gerais, pregar na igreja central de Patrocínio. E aí avisaram, o pastor Nicodemos vem, ele acabou de pregar uma conferência, pregar sobre as moradas celestiais em João 15. A gente ficou assim, nossa, é agora, é o nosso grande pregador da igreja presbiteriana, queremos ouvir esse homem. Foi dando o horário da janta, o pessoal jantou rapidinho, foi para o quarto, se trocou quando estava chegando perto do horário do culto, de repente, todos os rapazes de terno e gravata. Nunca usaram terno e gravata para ir para a igreja. Nunca. Todo mundo de terno e gravata, as meninas todas arrumadas e maquiadas, todo mundo foi indo para a mesma igreja, antes dá para ir mais de uma lá, né? Tem 2 igrejas que dá para a gente ir no domingo, todo mundo para a mesma igreja, só para vir reverendo Augusto Nicodemos. Acaba o culto, vai na porta, cumprimenta, tira aquela fotinho junto, posta nas redes sociais. E metade fez isso, a outra metade ficou olhando assim, o que a gente está fazendo? Porque a gente tem essa tendência. Nós olhamos para pessoas que têm alguma distinção, alguma admiração, e a gente fica um pouco diferente perto delas. No caso, por exemplo, uma pessoa que representa santidade, representa um nível de relacionamento com Deus que você não tem, mas você admira na pessoa, alguns de nós sentimos uma certa, como que fosse uma vergonha. Eu percebo isso às vezes com pessoas novos convertidos. Pessoas que eu vou conversar, a pessoa fica assim, não, mas você é o pastor e tal. Tá, eu sou pastor. O que tem? Não, mas é... A pessoa quase fala tu e vós para mim. É um negócio estranho, mas não faz nenhum sentido. Jesus vai olhar para o Deus Trino, perfeito, e sua tremenda santidade, vai perceber o temor de Deus, a perfeita compreensão de quem é Ele, e vai se alegrar. Qualquer pecador, como é o caso de Isaías, no capítulo 6, olha para Deus e fala, ai de mim, eu sou um pecador, vivo no meio de um povo pecador, cheio de lábios impuros, eu mesmo, um profeta que trabalha com a minha boca, tenho a minha boca suja. Como que eu posso ficar vivo diante do Senhor dos Exércitos? E Deus vai e purifica Isaías. Mas Jesus não. Ele olha a Deus face a face e sorri. Ele olha a Deus em sua plenitude e fica saciado em seu coração. Mas vamos continuar o texto. Ele se deleitará nesse temor de Deus. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Por quê? Porque ele tem o espírito de sabedoria e entendimento. Lembram de Salomão? Quando ele assume o trono, o primeiro BO que surge para ele? 2 prostitutas, que cada uma tinha um bebê recém-nascido. No meio da noite, segundo a história, uma delas rolou sobre o bebê, enquanto dormia, o bebê morreu sufocado. No meio da noite, ainda no escuro, as duas dividiam o mesmo quarto, ela foi até a cama da outra, pegou o bebê vivo e pegou o bebê morto e colocou na cama da outra. No dia seguinte, chegam as 2 mulheres para os anciãos da cidade pedindo ajuda. De quem é o filho? Cada uma dizendo que o filho vivo é seu, e ninguém aceitando que o filho morto é seu. E os anciãos ficam completamente perdidos, porque como que eu posso deliberar sobre algo que não tem testemunha? Recém-nascido por recém-nascido, eu vou ver o meu filho amanhã. É um joelhinho enrugado. A grosso modo, é muito parecido. Para quem não é o pai e a mãe, é muito parecido que não se olha o filho dos outros. É um bebê muito parecido. Ninguém viu, o bebê é parecido, a história é plausível até certo ponto, mas são 2 pessoas que não têm muita moral na sociedade, são, afinal de contas, 2 prostitutas. De quem é o filho? E eles ficam perdidos nisso. E vai subindo de instância em instância até chegar no rei Salomão. E quando chega para Salomão, Salomão ouve a história das 2 mulheres, ele primeiro ouve, e ele fala, soldado, traga uma espada, corte a criança no meio e dê metade para cada mãe. Simples, resolvemos o problema. À primeira vista, você pode pensar, Salomão ficou completamente louco. Que rei é esse? Que insensibilidade é essa? Já morreu um bebê, vai morrer o outro? Mas na hora que o soldado pega a sua espada, a mãe de verdade fala, entrega para outra. Pode ficar. É melhor o meu filho viver com você do que eu perder o meu filho. E a outra falou, daqui. E nessa hora Salomão falou, pera. O filho é dela. Porque ele soube ouvir as entrelinhas. Ele conseguiu perceber aquilo que os olhos não conseguiam enxergar. Ele conseguiu perceber o amor de mãe numa situação que ele mesmo montou. E o povo de Israel viu aquilo em Salomão e ficou maravilhado. Que sabedoria é essa? Que homem é esse? E a gente sabe o final da vida de Salomão.
Ele começou tão bem. Virou uma celebridade mundial. Rainha da Etiópia veio ver ele. Passaram-se algumas décadas, casou-se com várias mulheres, encheu o povo de imposto, multiplicou seus carros, seus cavalos, começou a ostentar, abusar, desviou seu coração do Senhor e começou a adorar outros deuses. Salomão, o maior, mais sábio, não usou bem a sabedoria, mas Jesus, ele não vai fazer como Salomão, ele vai fazer melhor. Ele olha para cada uma das situações que enfrentamos na nossa vida, ouve com atenção e ele atende com atenção. Sabe quando você ora e apresenta para Jesus situações que você não sabe resolver, que você não faz a menor ideia de como sair daquele mato sem cachorro? Fala assim, Jesus, eu não sei nem o que pedir. Eu só sei que a situação é essa. E eu estou angustiado. O que eu faço? Jesus sabe o que fazer. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele conhece o presente, passado e futuro, cada desdobrar daquela situação, e ele não vai te tratar como mais um, mas ele vai te tratar como súdito do rei perfeito que ele é. Ele vai ouvir, ele vai julgar, ele não vai cometer injustiça. E o texto continua dizendo, no versículo 4, que pelo contrário, o que ele vai fazer? Ele vai julgar com justiça os pobres, aqueles que ninguém quer defender, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, os humildes. Ele vai ferir também com a vara da sua boca, com a sua palavra, a sua decisão como rei, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Por que Jesus vai fazer essa justiça perfeita? Porque nele habita o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele tem uma convicção tão clara de quem é Deus que a sua justiça pessoal não muda em nada. Ele não tenta favorecer alguém porque vai dar algo em troca, porque ele já tem tudo o que ele precisa no próprio Deus. Por isso que ele teme a Deus e se alegra nele. Então, quando olhamos para Jesus, encontramos um rei que, diferente de todos os reis de Israel, até mesmo o grande rei Davi, não falha. Ele nunca recebeu um centavo de propina. Ele nunca teve um laranja, um caixa 2. Ele nunca foi envolvido em esquema nenhum de corrupção. Jesus é uma pessoa que verdadeiramente, quando olhamos para ele, percebemos dia a dia pela palavra quem ele é, mais e mais nos maravilhamos com ele. E o melhor de tudo, um homem tão poderoso, tão digno, tão sábio, é acessível a cada um de nós aqui. Ninguém aqui tem que pegar fila para falar com ele em oração. Ninguém aqui tem que esperar, marcar na agenda uma audiência com o rei. Ele escuta, ele é atento. E qualquer um de nós, do mais novinho aqui até o mais velho, do mais letrado ao menos letrado, do que é crente há mais tempo, aquele que nem sabe se é cristão ou não é, tem dúvidas no coração, Jesus escuta com prioridade, porque ele é um rei que na sua sala do trono, todo pecador por quem ele remiu e representa, é bem-vindo. E diante dele, mal nenhum passará, ímpio nenhum permanecerá de pé. Esse é um texto tão poderoso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, que quando o anticristo se manifestar, Jesus vai aparecer e ele vai matar o anticristo assim. Desculpa o pessoal da internet. Esqueci. Jesus tem uma palavra tão poderosa que com o simples sopro da sua boca, uma simples palavra, morra. Os maiores inimigos da igreja, do seu povo, desaparecerão no piscar de olhos. E ele é acessível a você. Você já falou com esse rei? Você sabe o que ele pode fazer por você? E que ele quer, e que ele escuta, e que ele representa, e não tem vergonha nenhuma de reconhecer você como súdito dele, porque ele chegou ao preço máximo de morrer por você para te resgatar? Esse é o rei que nós temos. Um rei que é perfeito demais para a gente acreditar que ele é real, mas ao mesmo tempo ele é tão real que a gente por vezes não sabe lidar com isso. A gente começa a pensar, eu já ouvi isso de alguns cristãos, eu não vou nem apresentar isso aqui para Deus, ele tem coisas tão mais importantes para resolver. Fome na África, guerra em Israel, guerra na Ucrânia. Sabe, tem tantas coisas para Jesus se preocupar, para que eu vou importunar ele com questões tão pequenas da minha vida? Porque ele quer. Porque o que ele fez por você, pelo povo dele, é justamente para isso. Para que na sala dele não tenha um guarda te barrando, mas que você possa entrar, porque você foi lavado pelo sangue dele, comprado por aquilo que ele fez por você. E o nosso texto vai terminar no versículo 6 a 9, mostrando uma realidade que para nós parece, de novo, tão boa, que parece mentira. O texto vai dizer o seguinte: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias, os seus filhotes, juntos se deitarão, da ursa e da vaca. Já viu uma coisa dessa acontecer? O leão comerá palha como boi,
E a criança de peito brincará na toca da serpente venenosa. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. O basilisco aqui é um tipo de serpente daquela cultura. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte. Por quê? Por que tudo isso vai acontecer? Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E durante todos os séculos e milênios da história da igreja, vários tentaram interpretar esse texto de formas diferentes. Alguns pensam que um dia, literalmente, os animais carnívoros se tornarão herbívoros no novo céu e na nova terra. Pode até ser que isso aconteça, eu não duvido de nada, Deus faz coisas extremamente surpreendentes. Mas o ponto aqui desse texto, dessas figuras, é algo muito mais próximo de nós, do aqui e do agora. Esse texto mostra para nós como se fosse um campo de Israel com os animais que habitavam ali. Leões, leopardos, lobos, ursas, vacas, carneiros, cabritos, bodes e ovelhas. Você vê os animais mais domésticos, herbívoros, tranquilos de criar, e aqueles animais mais selvagens e incontroláveis do mundo. E essa visão, esse sonho que Isaías teve com esse monte de bicho, é muito esquisito. Porque você vê aqui uma turma andando junta. A turma aqui aparece, né? Cadê? Versículo 16. O cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andaram juntos. Já pensou? Um carneirinho andando do lado de um leão, com triplo, quádruplo do tamanho dele? Como se fosse um grupo de amigos saindo para passear por aí? E Isaías viu isso no seu sonho e ficava assim, uau, que coisa fascinante. Como que uma coisa dessa pode acontecer? O que isso aqui significa para a gente? A ideia desse texto é mostrar que, por causa de Jesus, do grande poder que ele tem pelo seu povo, o que ele vai fazer no futuro, que a gente ainda vai ver nos próximos sermões, na continuação desse texto, ele vai transformar os predadores em amigos. Em Jesus, esse mundo vai perder a lei do mais forte. A lei do melhor adaptado sobrevive. O mundo hoje é regido por essas leis. Aquele animal que se adapta melhor, continua a sua linhagem. Aquele animal que tem melhores presas, destrói aqueles que têm melhores instintos de sobrevivência. É um mundo caótico. Aqueles que assistem documentários com os animais sabem como a natureza pode ser cruel em alguns momentos. Mas esse texto mostra, através dessa figura, que, em Jesus, essa ordem de destruição, sobrevivência, matança, vence quem tem mais poder, o mais pobre que sofra, que seja destruído, em Jesus é destruída. Em Jesus, aqueles que são inimigos naturais, predadores naturais, destruidores naturais, em Jesus se tornam mansos como um cordeirinho. Aqui não é que necessariamente um dia os leões comerão grama. Se Deus quiser, ele pode fazer isso um dia. Mas o ponto imediato do texto é mostrar que em Jesus os maiores inimigos do seu povo, a Síria, a Babilônia, Roma, Grécia, todos os povos tentaram dominar e atacar, um dia serão amansados. Não apenas destruídos, mas amansados. Em Jesus, aqueles povos que destruíam o seu povo podem se converter e se tornar tão mansos como um cordeirinho. Quando você olha para a história da igreja cristã, desde a vinda de Cristo até os dias de hoje, tem vários inimigos que surgiram. O comunismo, em vários países, tornou um dos maiores inimigos da fé cristã. E, através dos avanços do comunismo, de várias pautas identitárias hoje em dia, de várias pessoas que atacam a igreja, nós, como cristãos hoje, podemos olhar para isso e ficar um pouco revoltados. Olhar e começar a comprar a briga do outro lado do extremo, do espectro político, e começar a entrar na onda, no discurso desse grupo. Mas não é isso que nós devemos fazer. Essa não é a nossa militância. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você não tem que odiar e ofender pessoas que pensam politicamente diferente de você. Você não tem que odiar e fazer piada e chacota com pessoas que pensam de uma maneira que você sabe que é prejudicial à fé cristã. O que a gente tem que fazer? Orar pela conversão. Aqui Jesus não vai exterminar os leões, lobos e leopardos. Ele vai domar eles. Assim como Adão domava os animais no Éden, o novo Adão vai domar toda a criação. Em Jesus, aqueles que um dia financiavam clínicas de aborto podem se tornar os maiores promotores da vida. Em Jesus, aqueles que matavam e perseguiam cristãos, como o apóstolo Paulo, podem se tornar seus maiores apóstolos. O texto de Atos diz que Paulo, ele transpirava, ele respirava ódio contra a igreja, como um animal selvagem fungando e rosnando para sua presa. E ele se tornou o maior pregador da graça, de soldado a escravo. Jesus faz isso. Olha para a sua própria vida. Quem você era antes de Jesus te conhecer? Antes de ele te alcançar e transformar a sua vida. O que você pensava dele? O que você pensava da igreja? O que você pensava da Bíblia? O que você pensava sobre a missão e o cristianismo espalhado pelo mundo? O que você pensava sobre o que hoje você acredita como verdadeiro antes de Jesus te encontrar? É isso que ele faz. Ele transforma inimigos em amigos, predadores em irmãos. É isso que Jesus faz nesse mundo. E por que ele faz isso? Como que ele faz isso?
Porque um dia, a terra, não apenas Israel, mas em longo alcance todo o nosso mundo, será alcançado e domado e coberto pelo conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Tá, mas o que é isso? É a ideia de que o conhecimento de Deus para um judeu não é apenas laicos, no sentido de tornar banal a mensagem do Evangelho, como o Brasil, Estados Unidos e outros países do Ocidente têm feito. Um dia, todos esses lugares serão alcançados pela palavra. E um dia, essa palavra vai alcançar em níveis tão profundos a sociedade, as pessoas, que vai transformar inimigos em amigos, predadores em irmãos. Só a palavra de Deus faz isso. Não é guerra, não é revolução, não é a direita, não é a esquerda, não é o presidente X ou o rei Y. O único que pode fazer isso é o rebento que sai do tronco de Jessé. É aquele sobre quem o Espírito pousa em plenitude. É aquele que faz todo o ato de um rei em perfeição. E é aquele que vai transformar esse mundo, não por espadas, mas por meio de palavras. É isso que Jesus faz por cada um de nós. E para a gente terminar, eu quero trazer apenas 2 aplicações. A primeira delas, guarde o seu coração da idolatria a homens, a reis, a presidentes, a partidos, a pautas identitárias, a ideologias. Guarde o seu coração. Isso pega, e pega todo mundo. Ah, não, pastor, isso aí não me pega. Pega. Se você não vigiar, pega. Ainda mais nos nossos dias. Quando você pensar em discutir com alguém na internet, eu sei que você talvez faça isso, ou às vezes eu faço. Eu fico tentado a fazer muitas vezes, e às vezes eu faço. Você está lá no seu Instagram e vê um comentário e pensa, que coisa de idiota. Quem pensa uma coisa, como que pode falar isso? Aí você já vai começar. A mão treme junto com o celular e você, quando mal vê, já postou. Até o Instagram, não sei se quem faz isso no Instagram, aparece ali. Você tem certeza que deseja postar isso? Até o Instagram percebe a nossa loucura. E a gente vai lá, sim, eu quero, igual o Jonas. É justo até a morte a minha ira. Pare com isso. Pare com isso. Não é isso que vai converter ninguém. Não é isso que vai fazer nada. Apenas separar. Apenas gerar mais hostilidade entre os leões e os cordeiros. Isso não muda nada. O que muda é submeter a Jesus, ter uma vida diante desse rei, no trono dele, falando com ele, vivendo dele, obedecendo ele, conhecendo ele, e, a partir do lugar do trono onde você encontrou Jesus na sua vida devocional, na sua vida de igreja, você espalha essa palavra sobre o mundo, para que, então, essa palavra cubra o mundo, assim como as águas cobrem o mar. Se hoje você olha para o mundo e pensa que está tudo perdido, boa parte da culpa é sua, é minha, é nossa. Porque a gente não evangeliza, a gente não fala, a gente destila ódio e ofensas, mas não da palavra do nosso Deus. A gente olha para o mundo e pensa, não, agora o mundo só vai de mal a pior. Agora o pensamento X vai dominar tudo. Protejam seus filhos. Você não precisa necessariamente proteger os seus filhos se você derrotar o inimigo com a palavra. Você não precisa criar o seu filho a ter uma mega resistência a todos os perigos do mundo, se você criar nele um caráter cristão. Você não precisa sair por aí armado na rua, se não houver mais inimigos para combater, se eles forem vencidos com a palavra de Jesus Cristo. Por isso, nós temos que ser os cordeiros, que tem um som que pode ser engraçado para os outros. Né? É um som meio engraçado, né? Jesus morreu por mim e por você também. As pessoas olham assim, não é tão chamativo como o rugido de um leão, mas é isso que Deus usa para transformar leões em cordeiros. Então, coloque seu coração no rei certo, na causa certa, e brigue com a arma certa, a palavra. Não com hostilidade, mas com uma palavra que gera conhecimento, relacionamento, intimidade com o nosso Deus. E assim a gente vai colocar nosso coração no rei correto e agradar e louvar ele dessa forma. Vamos orar e após isso vamos cantar um hino que foi baseado justamente nesse texto, sobre o conhecimento de Deus que alcançará o mundo como as águas cobrem o mar. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos deu o homem perfeito, o Deus perfeito, o Salvador perfeito que é Jesus, nosso Senhor. E te agradecemos, Pai, porque dos leões que estão aqui e que hoje são cordeiros, a responsabilidade por tudo isso é tua. Nós te agradecemos, Pai, porque aquilo que nós não conseguimos fazer e homem nenhum consegue fazer, Jesus veio e fez em nosso lugar. Como o homem Deus perfeito, o rei de Israel, o filho de Jessé, aquele que governa e vai estabelecer o seu domínio sobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós pedimos, Senhor, que diante da palavra que lemos e ouvimos essa noite, que o Senhor nos disponha o coração, nos encha do mesmo Espírito que esteve sobre Cristo, para que nossa boca fale da palavra dele. Que nós coloquemos a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao único rei que a merece verdadeiramente, que é Jesus. E que a partir da nossa boca, o teu reino se expanda. Que os leões, leopardos e lobos ao nosso redor se tornem cordeiros.
por meio da palavra que sai da boca de criancinhas, por boca de pessoas que talvez tenham vergonha de falar de qualquer outro assunto, mas desse assunto tem ousadia para falar. Nos ajuda como igreja, Pai, a testemunhar, a sustentar a nossa fé em Ti de maneira pública, corajosa e sem nenhum tipo de vergonha. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos